Então vamos lá, minha galera. Vamos retomando aqui. Continuando a parte de função do primeiro grau, vamos para a interpretação gráfica. Parte imprescindível para a gente conseguir resolver as questões. Olha só. O gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta que não é paralela aos eixos coordenados. Beleza? Ou seja, não é gráfico de função do primeiro grau reta horizontal, ou seja, reta paralela ao eixo x, e não é gráfico de função do primeiro grau retas verticais, ou seja, retas paralelas ao eixo y. Beleza? Ou vai ser uma reta crescente ou vai ser uma reta decrescente. Então, olha só. Para a função y igual a x mais b com a diferente de zero, ou seja, uma função do primeiro grau, vamos fazer uma análise dos coeficientes a e b, ou seja, o que o a e o que o b eles vão determinar na nossa função. O a, o coeficiente angular. Olha ali para aquele quadrinho, para aquele box ali azul. Se você atribuísse valores a x para achar os seus y correspondentes, você geraria, para a maior do que zero, uma reta crescente. Agora, olha lá para baixo. Para a menor que zero, se você atribuísse valores para x e achasse os seus y correspondentes, você geraria um gráfico cujo comportamento é de uma reta decrescente. Em outras palavras, qual é o significado do coeficiente angular a para uma função do primeiro grau? Se o coeficiente angular a for positivo, você terá uma função crescente. Se o coeficiente angular a for negativo, você terá uma função decrescente. Então, esse é o significado do coeficiente angular a. Para que você verifique o significado do coeficiente linear b, eu proponho o seguinte. Olhe para a fórmula y igual a x mais b. Olha lá para a fórmula y igual a x mais b. Se você substituir o valor de x por zero, vai dar y igual a vezes zero mais b. Ou seja, vai ficar y igual a zero mais b, vai dar y igual a b. Traduzindo o que eu acabei de falar. Se você substituir o valor de x por zero, o y que você vai calcular vai ser igual a b. E eu não sei se você lembra qual é a parte do plano cartesiano que possui todos os x iguais a zero. É o eixo y. O eixo y é uma reta do plano cartesiano que tem como característica ter todos os pontos que têm x iguais a zero. Em outras palavras, se ao substituir x por zero, o y que você encontrou é igual a b, significa dizer que o significado do coeficiente linear b, galera, olha lá para o eixo y, tanto do primeiro quanto do segundo gráfico. O eixo y intercepta, o gráfico intercepta o eixo y justamente no b. Ou seja, ó, o coeficiente linear b, ele indica onde a reta intercepta o eixo y. Então, o coeficiente a, o coeficiente angular, determina se a reta é crescente ou decrescente. Se a for positivo, reta crescente. Se a for negativo, reta decrescente. Aí se a for igual a zero, Rodrigo? A não pode ser igual a zero. Lembre-se, função do primeiro grau, f de x igual a ax mais b com a diferente de zero. A não pode ser igual a zero. Beleza? Então, A, crescimento, inclinação da reta. O B indica onde a reta corta o eixo Y. Só que, aí você tem que lembrar de um detalhe, viu? Para você conseguir determinar uma reta, você precisa de 2 pontos distintos. Ou seja, se eu te der uma função do primeiro grau e pedir para você determinar o gráfico dessa função, você precisa de 2 pontos do gráfico. Um eu já sei qual é. É o B, que é onde corta o eixo Y. Eu preciso de um outro ponto, que vai ser, sabe o quê? Onde ela corta o eixo X. Aí você vai ter que lembrar de uma coisa. Pensa aí comigo. Se o eixo Y é aquele eixo que possui todos os x iguais a zero, o eixo X
é aquele eixo que possui todos os y iguais a zero. É por isso que, ó, olha ali para o nosso gráfico. Tá vendo que onde a reta está tocando o eixo y, eu estou chamando de x'? Esse x' a gente vai chamar de zero ou raiz da função. E o que é esse zero ou raiz da função? Ó, é o valor de x quando você iguala a função a zero. Em outras palavras, para determinar os dois pontos do gráfico que a gente geralmente precisa para resolver as questões. Marca o B no eixo y. B é onde a reta toca o eixo y. Para saber onde a reta corta o eixo x, você vai igualar o y a zero, olha lá, f de x igual a zero, e vai calcular o y correspondente. E esse y correspondente a gente chama de zero raiz da função. Beleza? Lembra, pausa, volta, beleza? Você pode assistir quantas vezes você achar que der. E aí, galera, aquilo que eu falei no iniciozinho, ó, essa reta horizontal, ela não é gráfico de função do primeiro grau. Isso aí seria um gráfico de uma função constante, beleza? Y igual a uma constante. E lá embaixo, ó, não é função do primeiro grau. E lá embaixo, se você tiver uma reta vertical, ou seja, x igual a uma constante, isso também não é gráfico de função do primeiro grau. Isso nem gráfico de função vai ser. Beleza? Bom, então, lembrando, gráficos de função do primeiro grau, gráficos de função do primeiro grau, não podem ser retas horizontais nem verticais. Beleza? São retas não paralelas aos eixos coordenados. E aí eu queria te lembrar como é que você procede para calcular o coeficiente angular de uma reta, o coeficiente angular de uma função do primeiro grau. Gente, o coeficiente angular é dado pela tangente do ângulo de inclinação. Ou seja, para calcular o coeficiente angular, você vai ter que calcular a tangente do ângulo de inclinação da reta. Repara só, eu tenho ali uma reta que eu estou chamando de reta R, beleza? E eu quero determinar o coeficiente angular dessa reta. Como é que a gente vai fazer? Olha ali para o ângulo de inclinação alfa. O ângulo de inclinação de uma reta é sempre aquele ângulo que o eixo x forma com a reta, sempre à direita, beleza? Então, repara só, a tangente daquele ângulo, ó, turma, é quem vai determinar o coeficiente angular da reta. O coeficiente angular de uma reta é a tangente do seu ângulo de inclinação. E aí eu fiz ali um comentário que você deve lembrar, não existe a tangente de 90 graus. Logo, eu não tenho como calcular o coeficiente angular de uma reta se essa reta formar um ângulo de 90 graus com eixo x. Beleza? Então, lembrem-se que para calcular o coeficiente angular de uma reta, a gente utiliza a tangente do ângulo de inclinação. Só que tem um detalhe. Pode acontecer de, ao invés de você ter o ângulo de inclinação, pode ser que você tenha dois pontos distintos da reta. E aí você gera uma nova forma de se calcular. Não uma nova, mas uma outra forma de se calcular o coeficiente angular. Repare só. Uma outra maneira para calcularmos o coeficiente angular de uma reta é, repara só. Olhe que agora eu estou lhe dando dois pontos distintos da reta, A e B. O que eu vou fazer para ver se você lembra? Eu vou prolongar XA até ele chegar em... vou prolongar YA até ele chegar em XB. E eu marquei ali o ângulozinho alfa. Viaje comigo. Se eu prolongo YA até ele tocar em XB, eu vou gerar ali um ângulo de 90 graus. Beleza? Aquilo ali é um ângulo reto. E essa linha tracejada que está em YA é paralela ao eixo X. Como essa reta é uma transversal, esse ângulozinho aqui, ó, gente, A, ele é também igual a alfa, porque eles são ângulos correspondentes. Ele também é alfa. E aí eu coloquei aqui, vê se você concorda comigo. Esse triângulo retângulo que está aqui, ó, gente, olha para esse triângulo retângulo que está aqui. Eu tenho que esse cateto adjacente a alfa é XB menos XA. E o cateto oposto a alfa é YB menos YA.
Eu sei que tem algumas pessoas que têm dificuldade quando a análise é algébrica. Se você tiver essa dificuldade, você sabe o que eu proponho? Coloque xa igual a 1 e xb igual a 4, por exemplo. Se xa fosse igual a 1 e xb fosse igual a 4, você concorda que esse cateto adjacente a alfa seria igual a 3? Por que é igual a 3? Porque é 4 menos 1. Essa distância é 4 menos 1. Então, generalizando, eu chamei de xb menos xa. A mesma coisa você pode fazer ali no y. Por exemplo, se ya for 2 e yb for 6, quanto é que vai ser essa distância entre ya e yb? Vai ser de 4 unidades de comprimento, que é 6 menos 2, ou seja, yb menos ya. Beleza? Qualquer coisa, você volta e analisa de novo. Aí repare, se é um triângulo retângulo, e tem um ângulo alfa, você pode aplicar as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Galera, olhando para alfa, yb menos ya é o cateto oposto, como já falei agora. Xb menos xa é o cateto adjacente. Qual é a razão trigonométrica que associa cateto oposto com cateto adjacente? Tangente, ou seja, a tangente do ângulo de inclinação alfa é yb menos ya sobre xb menos xa. Só que a gente acabou de definir, que a tangente desse ângulo alfa é o coeficiente angular da reta. Minha gente, se você pensar nisso aí como um sisteminha, você pode pegar esse valor, que é o coeficiente angular dessa reta R, e substituir no lugar da tangente. Por isso que a outra maneira de se calcular o coeficiente angular de uma reta, o coeficiente angular de uma função do primeiro grau é yb menos ya sobre xb menos xa. Variação das ordenadas dividida pela variação das abscissas. O que, quando os professores e professoras de física vão se referir a esse cálculo, eles gostam de usar muito, sabe o quê? Delta y sobre delta x, que é a mesma coisa. Diferença entre as ordenadas de dois pontos, dividida pela diferença entre as abscissas desses mesmos dois pontos. Comentário. Eu coloquei yb menos ya. Se você quisesse começar com A, não tem problema. Você podia colocar ya menos yb no numerador. Desde que no denominador você também começasse com A. Ou seja, se no numerador você fizer ya menos yb, no denominador tem que ser xa menos xb. Beleza? Não existe uma regra de qual ponto deve começar a minha subtração do numerador. Tanto faz. Porque aqui a gente está vendo com os pontos A e B. Numa questão qualquer vai ter assim, uma reta passa pelos pontos P e Q. Tanto faz se você vai calcular yp menos yq, ou se você vai calcular yq menos yp. Tanto faz a ordem. Agora, a ordem que você fez no numerador deve ser a mesma ordem que você vai fazer no denominador. Beleza? E aí, para ilustrar, e a gente finalizar esse segundo momento da função do primeiro grau, olha esse exemplo. Sabendo que uma reta S possui ângulo de inclinação igual a 45 graus e passa pelos pontos P1 menos 2 e Q, K3, determine o valor de K. Ao invés de ele falar sabendo que a reta possui, ele podia falar sabendo que o gráfico de uma função do primeiro grau, afinal de contas, o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. Então, repare, o que a gente vai fazer? Muita gente me pergunta assim, Rodrigo, então quer dizer que eu tenho pelo menos duas maneiras de calcular o coeficiente angular de uma reta. Ou pela tangente do ângulo de inclinação, ou pelo tal do delta y sobre delta x, né? Aí eu falo, Rodrigo, mas como é que eu vou saber se eu vou aplicar a tangente do ângulo de inclinação ou se eu vou aplicar o delta y sobre delta x? Aí eu falo assim, gente, é muito fácil. Se o cara fornecer o ângulo, você faz tangente do ângulo. Se o cara fornecer dois pontos, você faz delta y sobre delta x. Só que nessa questão ele fez as duas coisas. O que eu vou fazer? Se ele me disse que o ângulo de inclinação é de 45 graus, eu vou primeiro aplicar a tangente de 45. Daqui eu já sei que o coeficiente angular dessa reta S vale 1. Só que eu também sei que o coeficiente angular de uma reta é a tal da variação das ordenadas dividida pela variação das abscissas. Aquilo que eu falei, Eu coloquei primeiro P para depois colocar Q.
Tanto faz, gente. Ó, perceba que eu coloquei P em cima e P embaixo começando o meu cálculo. Eu podia ter começado com Q, desde que tivesse em cima e embaixo começando com Q. O que eu vou fazer? Eu vou substituir o coeficiente angular por 1 e YP, YQ, XP e XQ pelos valores que o cara me deu. Olha lá. 1 é igual a menos 2 menos 3 sobre 1 menos K, que é só substituir no enunciado. Ó, ele disse que o X do P vale 1, que o X do Q vale K, é só substituir. Aí, minha gente, ó, aquela propriedade fundamental das proporções, faz o tal do cruz-credo, vai ficar o quê? 1 menos K vezes 1, que é 1 menos K, igual a menos 5, porque menos 2 menos 3 é menos 5. Se você isola esse K, K vale 6, portanto, esse é o valor de K para essa situação, beleza? Então, a gente se encontra para a próxima parte. A próxima parte, que é a parte final, vou resolver várias questões e falar sobre o estudo do sinal, beleza? A gente se vê então. Abraço, axé.